Pai do Senhor, irmãos, presbítero Roberto, vamos meditar na palavra de Deus. Queria ler com os irmãos Mateus capítulo 8, versículo 23. Como sempre, vamos nos textos bem conhecidos, né? Fica mais fácil para todos nós. Amém? Mateus capítulo 8, Jesus acalma a tempestade, não é isso? Versículo 23 até o 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Senhor, salva-nos, porque perecemos. Acudiu-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Conhecidíssimo, né? Um texto. Jesus acalma a tempestade. Mas esse texto aqui nós vamos meditar um pouquinho, rapidamente. Procuraremos ser breve. Tem coisas, irmãos, que é de Deus e tem coisas que não é de Deus. O que é de Deus e o que não é de Deus? Como nós vamos saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Porque isso é fundamental para que nós possamos ter uma atuação correta diante das situações. E os discípulos estavam aqui no mesmo barco, porque no começo aparece até que Jesus foi para num barco e eles em outro, mas estavam todos eles no mesmo barco. E o que acontece? Veio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. Era isso que eles estavam falando para Jesus. Jesus, olha a situação. Está vendo o que está acontecendo? Nós vamos morrer, Jesus. Nós vamos morrer. E isso está nos afligindo, isso está nos deixando preocupado. E estamos já desesperados, porque talvez eles até esperaram um pouco, né? Jesus, vou esperar um pouco, ver se melhora. Mas a tempestade parece que foi ficando cada vez pior. É como os últimos tempos, né? As dores de parto, que vão se intensificando. E aí o que a gente faz? Nós vamos correr. Jesus, salva-nos. Vamos acordar Jesus? Ou Jesus já acordou, está acordado e já nos salvou? Enfim, como eu disse, tem coisa que é de Deus e tem coisa que não é de Deus. Essa tempestade era de Deus? O texto vai dizer que não era de Deus, irmãos. Esse acontecimento aqui, essa fúria do mar e essa ameaça de morte para os discípulos de Jesus não era de Deus. Tanto é, a prova é que Jesus vai e repreende. Imagine só Jesus repreendendo algo do Pai. Deus Pai manda a tempestade e aí Jesus, o Filho, vai e repreende a obra do Pai. A tempestade não provinha de Deus. E o Senhor Jesus repreende os ventos, acalma a tempestade, porque eles iriam morrer. E Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, e vida eterna. Jesus repreendeu os ventos do mar e fez grande bonança. Houve aquela
paz. Mas o interessante é que esses homens se maravilharam, né? Quem é este até que o vento e o mar lhe desobedecem? Mas uma coisa é interessante nós analisarmos aqui, Lucas 8, 22. Vamos aqui para Lucas 8, 22, que é a mesma passagem, ok? Jesus acalma a tempestade. Vem contando a mesma história, o mesmo fato, versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade, o vento correndo, soprava, e a grande era a fúria das águas, né, até que tudo cessou e veio bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar e as ondas do mar ele repreende e lhe obedece? O que Jesus faz aqui? Eles, possuídos de temor e admiração, eles ficaram admirados com aquilo, mas antes Jesus repreendeu o vento, a fúria das águas, tudo cessou, e ele vai e repreende também os discípulos, porque o que ele faz? Onde está a vossa fé? Onde está a fé de vocês? Porque se Jesus repreende a atitude dos discípulos nessa questão aqui, irmãos, e nós sabemos, nós estamos vendo aqui, que essa tempestade não era de Deus, Jesus acaba de dizer para eles: vocês poderiam ter repreendido. Cadê a fé de vocês? Eles não agiram conforme deveriam ter agido. Porque justamente tem essa questão: isso é de Deus ou não é de Deus? Como que eu devo fazer? Eu vou repreender ou eu oro para que Deus repreenda? Eu acordo Jesus nessa questão, né, que nós estamos vivendo, nas minhas dificuldades do dia a dia. Eu acordo Jesus, ou o que eu faço? Ou eu vou, né, repreender? Irmãos, certamente nós devemos repreender. Certamente nós devemos repreender. Porque nós estamos aqui justamente para que seja manifesta a obra de Deus através de nós, irmãos. Jesus, ele já esteve na terra, ele já veio, fez as obras, nos ensinou e disse que nós faríamos mais obras do que as que ele fez. Então, todas as adversidades, todas as questões contrárias à sua vida, de ataque à sua vida, de ataque à sua família, de ataque à sua paz, deve ser repreendido. Eu sei que o próprio Senhor Jesus também nos disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, as aflições virão, mas nós vamos vencê-las. Então, para que você não fique na dúvida: Senhor, eu oro para que o Senhor repreenda ou eu repreendo? Irmão, você repreenda. Você faça a sua parte. Faça o que você tem que fazer. Nós temos que ter, né, a situação, nós temos que ter, né, convicção das nossas atitudes diante das situações. Tem um outro versículo aqui, deixa eu ver se eu acho para os irmãos. Eu quero ler com os irmãos.
Tem um versículo que eu quero ver com os irmãos aqui, é João 9, eu achei aqui. João 9, versículo 1 ao 3. Vamos ver. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ele já era um homem, porém, nasceu cego. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas, em algumas traduções está, foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas os textos mais fiéis ao grego, no caso aqui, mas para que se manifeste nele as obras de Deus. Não tem o foi. Porque o foi, ele vai dar uma tendência de que Deus determinou, ou estabeleceu, ou predestinou para que aquela criança nascesse cega. Isso não foi o caso. As consequências do pecado nós estamos herdando até hoje. Estão se intensificando e nós estamos vendo aberrações, coisas ficando terríveis devido ao pecado do homem. Não é Deus que está inventando nenhuma maldição nem nada, irmãos. Deus já ciente das questões, porque ele é onisciente, mas ele já anteviu todas essas coisas, mas não foi Deus que estabeleceu, ele já sabe o princípio, o meio e o fim da história. Então, o que acontece? Primeiro, a pergunta aqui já é uma coisa sem coerência, porque os discípulos perguntam: quem pecou? Este, no caso a criança, ou seus pais, para que nascesse cego? Ué, a criança, antes de nascer, já tinha pecado para que nascesse cego. E a cegueira, no caso, foi um castigo porque a criança pecou antes de nascer. Então a pergunta já é um pouco descabida, já é uma pergunta, incoerente. Mas Jesus respondeu. E ele fala: nem ele pecou, nem a criança pecou, nem seus pais. Acabou essa questão da maldição hereditária, tudo mais. Nem ele, nem seus pais, mas para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, as obras de Deus estão sendo manifestadas aonde? Neste homem cego. As obras de Deus serão manifestas hoje aonde? Através de nós, irmãos. Então, tem coisas que nós ficamos: é de Deus, não é de Deus, eu repreendo, não repreendo, o que eu faço, como é que eu vou fazer? Conforme na questão da tempestade, os discípulos foram até Jesus. É o que nós estamos vivenciando hoje. Acordam Jesus, vamos acordar Deus e ficar: Senhor, salva-nos, Senhor, socorre, Senhor, nós estamos à beira da morte, Senhor, nós morreremos. Ou nós vamos chegar e vamos manifestar, ser instrumento da manifestação da glória de Deus. E vamos pegar e vamos repreender a fúria, repreender todas as adversidades e fazer o papel que Jesus nos ensinou para que nós fizéssemos. E esse papel só se faz com fé. Esse papel só se faz com determinação, com confiança. A confiança que os discípulos tinham lá no barco era a confiança na fé de Jesus, porque eles acordaram Jesus, porque eles tinham certeza que se acordasse Jesus, Jesus poderia fazer alguma coisa. E mesmo assim, porque era a única solução que eles tinham, porque no mar ninguém ia se atirar, porque era a morte já confirmada. No navio, no barco, se continuasse, iria morrer. Então, o que eles falaram? Vamos chamar o mestre. Mas eles também não tinham certeza de que Jesus poderia acalmar e resolver a situação, porque eles ficaram admirados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E por isso Jesus vai e repreende a fé. Repreende neles, homens de pequena fé. Não tendes fé?
É a mesma coisa dizer, se Jesus está cobrando deles, está fazendo advertência, está os repreendendo também, é sinal que eles poderiam ter agido de uma forma que poderiam resolver a situação. Então aqueles homens não tinham certeza nem de Jesus, a fé deles não tinha certeza na questão de Jesus, porque eles ficaram admirados com o que Jesus fez, porque ainda não o conheciam conforme deveriam ter conhecido, ainda não tinham o conhecimento, a plena revelação de quem era Jesus na vida deles, ou o que Jesus estava fazendo ali com eles e o que Jesus estava ensinando a eles. E eles também não sabiam quem eles eram, qual era o papel deles na vida, diante das aflições, das adversidades e das situações contrárias. Por isso Jesus fala para eles, homens de pequena fé, ainda não tendes fé? Jesus está conosco, irmãos. Jesus tem nos dado a palavra e Jesus tem permitido situações, todas as situações, tudo que está acontecendo no mundo, na sua vida. Coloque uma coisa na sua cabeça: se você é de Deus, se você nova criatura é, tudo que ocorre na sua vida é para que se manifeste a glória de Deus. Como a glória de Deus vai ser manifesta através da minha vida, através do meu comportamento, através do meu proceder diante das adversidades, através da minha fé exposta, declarada, anunciada, e não uma fé escondida, uma fé inoperante, uma fé que não resulta em nada. Jesus fala para eles, por que vocês não repreenderam? Por que sois tão tímidos? Eu já estou convosco. Não é isso que Jesus diz? Eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está contigo, irmão. O Espírito Santo de Deus está conosco, o Consolador. Então, diante das adversidades, o que eu vou fazer? Senhor, é de Deus, não é de Deus? Tudo que é contrário à vida, à paz, à santificação, ao amor, aos princípios de Deus, irmãos, repreenda, joga por terra, vai ao encontro, ou de encontro mesmo, e faça o seu papel. Vá lá e manifeste a glória de Deus através da unção que há sobre ti, através do poder do Espírito Santo atuando em sua vida. Não porque você merece, mas sim, tão somente porque você crê. E a sua fé, ela é exposta, ela é vista. Eu vou estar fazendo uma nova mensagem, uma pequena mensagem devocional, e vou estar falando sobre a fé visível. A fé, ela pode ser vista. Deus te abençoe, e tudo que está acontecendo, irmãos, é para que se manifeste a glória de Deus. E não esqueça, a glória do Senhor virá e se manifestará, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor está voltando, Jesus voltará, e enfim, a glória de Deus encherá toda a terra, e nós viveremos nesta glória em Jesus Cristo, em nosso Pai, nosso Deus amado, e Jesus nosso Salvador. Deus te abençoe, fique com esta palavra, fique em paz, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.